Muito bem, vamos aqui gravar mais uma questão de fundamentos do livro de complexos e polinômios, uma questão de números complexos envolvendo trigonometria, uma questão bem interessante. Assinale a opção que indica o modo do número complexo 1 sobre 1 mais i cotangente de x, para todo x diferente de κ com k pertencente aos inteiros. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Você observa que 1 mais i cotangente está aqui, né? É bom extrair logo o conjugado, né? Para tentar simplificar esse número complexo. Você extrai o conjugado multiplicando. Vou fazer assim, ó. Vou copiar de novo ali. 1 mais... 1 sobre, né? 1 mais i cotangente. Aí o que a gente vai fazer? Extrai o conjugado em cima e embaixo. 1 menos i cotangente de x. E embaixo também. Vai ficar 1 menos i cotangente de x. Beleza? Bom, uma vez feito isso, no denominador, vocês vão notar que está tendo produto de soma pela diferença. No numerador só vai se repetir, né? No numerador, se você olhar, o numerador só vai ficar uma vez o outro numerador. No numerador vai ficar 1 menos i cotangente. I cotangente. Já no denominador, está tendo o produto da soma pela diferença. Aí ficaria o seguinte, ficaria 1 ao quadrado, né, que é o próprio 1, menos i ao quadrado vezes cotangente ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Aí como aqui tinha um menos, né, na frente, como que i ao quadrado é menos 1, aí vai ficar mais aqui embaixo, né? Por quê? Porque i ao quadrado é menos 1, né? Então vai ficar mais, por causa desse... Porque era menos na fórmula, mas como i quadrado é menos 1, então vai ficar um positivo. Cotangente, aqui vai ficar cotangente ao quadrado. Que ficou i quadrado, cotangente quadrado. Só que como o i ao quadrado é menos 1, a gente pode escrever dessa forma. Só que quem já viu um pouco de trigonometria sabe que 1 mais cotangente ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado. Então, no lugar de 1 mais cotangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado. Então, 1 menos i cotangente de x sobre secante ao quadrado. Cossecante, né? Desculpa. Cossecante ao quadrado de x. Cossecante, né? Cossecante. Vou deixar claro que ficou cossecante aqui, tá? Embaixo. Só que a cossecante, ela é inverso do seno, né? A cossecante é inverso do seno. Então, ao invés de eu escrever cossecante, eu poderia escrever como seno 1 sobre seno ao quadrado aqui também, não poderia? Poderia, né? Já que a cossecante é o inverso do seno, poderia escrever assim. E aí nós temos uma fração dividida por uma fração. Então a gente pode conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, do de baixo, né? Mantém a primeira, que é 1 menos... Vou fazer passo a passo aqui sem pular a etapa, vai. Cotangente de x. 1 menos cotangente de x é o numerador. Mantém ele normal. Multiplica pelo inverso do denominador, a fração. Ou seja, vai multiplicar tudo pelo inverso de 1 sobre seno quadrado. Ou seja,
Vai multiplicar tudo por seno quadrado. Vai multiplicar tudo por seno quadrado. Certo? Passando a distributiva, você vai ter o quê? Você vai ter seno ao quadrado. Você vai ter seno ao quadrado de x. Deixa eu ver aqui. Vai ter seno ao quadrado de x. E aí a cotangente a gente vai escrever da seguinte forma, né? A cotangente a gente sabe que é cosseno sobre seno, né? Então a gente vai escrever a cotangente como sendo cosseno de x sobre seno de x. Certo? Então, no lugar da cotangente, eu escrevo como ela realmente é. Cosseno de x vezes sobre seno de x. E o seno quadrado, bom, vai cancelar o expoente, né? Vai cancelar o expoente. Vai cancelar o expoente. Vai ficar sem expoente aqui e vai cancelar o seno. Então, a gente conseguiu simplificar aquela expressão, aquele número complexo. Ficou da seguinte forma. Vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x. Menos... você pode até escrever assim, ó, seno de x. A gente cancelou o expoente, então ficou só seno de x no numerador. Seno de x vezes cosseno de x, né? E tem o i. Essa aqui é a parte imaginária do número complexo. E tem o i no final. Pô, então o nosso número complexo é dessa forma. E a gente tem que extrair um módulo desse número complexo. Aí, quando você for extrair um módulo desse número complexo, vai aparecer um seno na quarta. Aí, o que é interessante? O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer o seguinte. Seno de x, cosseno de x, ele está muito próximo do arco duplo, não está? Ou melhor, eu nem vou fazer isso. Como eu sei que vai aparecer um seno na quarta, vamos olhar aqui para a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Essa é a relação fundamental da trigonometria. Se você extrair, se você elevar o quadrado dos dois lados, né? Aí você vai ter o seguinte, você vai ter seno na quarta. Por que eu estou puxando seno na quarta? Eu sei que se eu puxar o módulo desse número complexo, vai aparecer o seno na quarta. Então eu vou fazer isso aqui. Seno na quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai. 2 vezes o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno na quarta. Então perceba, na relação fundamental da trigonometria, se eu elevar o quadrado dos dois lados, 1 ao quadrado continua sendo 1, né? Fica assim. E onde eu quero chegar com isso? Cara, vocês vão ver o seguinte. Aqui na fórmula, que nem, vamos lá. Se eu vou extrair o módulo daquele número complexo, só para vocês terem uma noção. O módulo desse número complexo vai ser o seguinte, raiz quadrada de seno na quarta. Seno na quarta de x. Mais aquilo ali é o quadrado, né? Seno ao quadrado de x. E se você olhar esses valores, cosseno, eles estão naquela fórmula ali. Então a gente pode fazer um truque algébrico aqui para fazer uma substituição dentro dessa raiz. Porque é o seguinte, nessa equação aqui, laranja, nessa equação aqui, laranja, se eu subtrair o seguinte, se eu subtrair dos dois lados
isso daqui, ó, seno de x, cosseno x, eu vou ter o seguinte, vamos lá. Tá, deixa eu pegar aqui o laranja. Vou ter o seguinte, vai ficar seno na quarta, seno na quarta, meu Deus, tá difícil de escrever de mouse. Aí eu subtraí seno de x cosseno x. Aí, em vez de ficar duas vezes, só que é ao quadrado, né? Isso, eu subtraí isso ao quadrado, tá? Desculpa. Eu subtraí seno ao quadrado, eu subtraí seno de x cosseno x, só que eles ao quadrado. Aí, ao invés de ter duas vezes isso, vai ter uma vez só. Olha que interessante. E aí vai ter uma vez só, não vai ter mais duas vezes. Porque eu subtraí dos dois lados. Então vai ter uma vez só. Como vai ter uma vez só, vai ficar... Aí o que eu vou fazer? Já vou fazer as malandragens. Eu já vou mandar o cosseno na quarta para o outro lado. Aqui é o outro lado da equação. Estava parado. Já mandei o cosseno na quarta subtraindo. E como eu subtraí, né? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x dos dois lados, aqui tem que ter menos. Menos seno. Eu subtraí dos dois lados da equação, tá, gente? Então tem que ter aqui, para não alterar nossa equação, tem que ter aqui um menos cosseno ao quadrado de x. Eu subtraí dos dois lados, seno ao quadrado de x. Para quê? Para que fique idêntico ao que está na raiz ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? O que está aqui, ó. O que está aqui é igual ao que está do outro lado. E é igual a isso aqui, ó. Então, no lugar disso, eu posso colocar 1 menos cosseno na quarta menos seno quadrado cosseno quadrado de x. Então, eu usei a relação fundamental da trigonometria para fazer esse manejo aí. Então, no lugar de seno na quarta de x, seno quadrado cosseno ao quadrado de x, porque esse foi só o nosso número complexo, a gente só está calculando o módulo do nosso número complexo, tem que elevar o quadrado e tem que extrair a raiz quadrada dele, né? Mas para nos auxiliar, a gente usou a relação fundamental da trigonometria, porque a gente sabia que ia aparecer um seno na quarta de x. E apareceu esse seno quadrado, cosseno quadrado, que também aparece na relação fundamental da trigonometria. Subtraindo dos dois lados, né? Aí a gente some com aquele 2 ali. E aí a gente isola ele e substitui dentro da raiz. Então, no lugar da raiz, em vez de eu usar seno na quarta de x, seno quadrado, cosseno quadrado, eu vou usar 1 menos cosseno na quarta, 1 menos o cosseno na quarta. E aí tem o menos, né? Que eu subtraí dos dois lados, então tem que ter mesmo. Menos seno quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x. Aí vocês vão perguntar, mas por que você fez isso? Facilitou a vida? Facilitou demais. Facilitou demais. Por quê? Porque você tem uma propriedade, né? Que é o seguinte. Você tem ali 1 menos cosseno na quarta. Você pode escrever o seguinte, você pode escrever como sendo 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Por quê? Por causa da regra da potência de potência. E aí você pode escrever assim, deixa eu só arrumar aqui, vocês vão entender. É para não quero perder muito tempo, então eu vou direto ao passo. Mas é assim, 1 ao quadrado, aí você pode escrever como sendo 1 mais cosseno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Certo? Isso aí tudo dentro da raiz. Então, 1 menos cosseno na quarta, 1 menos cosseno na quarta, a gente escreve como sendo o produto da soma pela diferença. A gente pode escrever como sendo 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, fica dessa forma. E o menos ali, seno quadrado, cosseno quadrado, ficou intacto. O que a gente vai fazer? Agora ficou um pouquinho melhor. Por quê? Porque 1 menos cosseno ao quadrado, gente, é exatamente o que a gente chama de seno quadrado.
Então, esse ângulo, ou esse valor aqui, 1 menos cosseno ao quadrado, por exatamente o seno ao quadrado. Exatamente seno ao quadrado de x. A gente vai usá-lo a partir de agora. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de x, que multiplica seno ao quadrado de x, né? Porque a gente viu que 1 menos cosseno ao quadrado de x, da relação fundamental da trigonometria, é só isolar o seno. Então, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de x. E claro que menos seno ao quadrado lá. De x vezes o cosseno ao quadrado de x, está aqui também. É que é ruim escrever de mouse, mas eu estou tentando aqui. Cosseno ao quadrado de x. Claro, tudo isso aí nem da raiz. Ó, que interessante. Agora a gente pode colocar o seno em evidência. Pode colocar o seno ao quadrado em evidência. Aí vai ficar o seguinte. Colocando seno ao quadrado em evidência, você vai ter o seguinte. Seno ao quadrado de x, que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de x. Aí, colocando seno ao quadrado de evidência, aí tá aqui, ó, também multiplicando menos, aqui, ó, e tá multiplicando menos cosseno de x. Então, colocando em evidência, e aqui vai ficar menos cosseno ao quadrado de x. Que vão se cancelar, né? Que vão se cancelar. Colocando seno ao quadrado de x em evidência. Então, teve esse cancelamento aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x vai se cancelar com cosseno ao quadrado de x. E vai ficar, então, raiz quadrada. Porque ficou só 1 ali, né? Uma vez seno ao quadrado é o próprio seno ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado. Isso daí é exatamente um módulo de seno de x. Então, isso daqui é exatamente um módulo de seno de x. Que vai ser nossa resposta. Módulo de seno de x. Que tem como alternativa a letra E. Então foi isso. Espero que tenha ficado claro. Perdoa a letra aí por conta do mouse. E até uma próxima.